Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Lakko. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os crimes e suas penas aqui nos Estados Unidos, mais especificamente no estado do Colorado. Como eu sempre falo, né, tem 50 estados nos Estados Unidos e cada estado tem o seu código penal, não é igual no Brasil, que o código penal serve para o país inteiro, beleza? Então eu vou falar sobre o estado do Colorado, beleza? Eu já tinha gravado esse vídeo antes, só que ficou com 27 minutos. Eu acabei entrando em muito detalhe aí dos crimes, então eu resolvi regravar e falar sobre aí os mais importantes e não entrar muito nos detalhes de cada crime. Então, para começar, pessoal, os crimes aqui no Colorado eles são divididos em 3 diferentes categorias. Os crimes aí menos graves são chamados de petty offenses. E esses crimes não têm uma pena que a pessoa cumpra na cadeia. Geralmente é só uma multa que a pessoa tem que pagar. Os misdemeanors estão no meio ali, são os crimes de menor potencial ofensivo, né? São contravenções penais. Esses crimes podem ter aí uma pena a ser cumprida na cadeia, não na prisão. Vou dar uns exemplos. E tem os felonies, que são os crimes mais graves, todos têm uma sentença aí que pode ser cumprida na prisão, beleza? Então eu vou dar alguns exemplos aí de petty offenses. Então um exemplo aí de uma petty offense é você fumar maconha em público. Não pode, é um petty offense, é um crime insignificante, né? Mas você vai ser processado, né? Vai ser indiciado aí pela polícia e vai ter que pagar aí uma multa, né? Você não vai pra cadeia por isso, mas vai ter que pagar uma multa. Os misdemeanors são divididos aí em 3 classes, classe 3, 2 e 1. Classe 1 é o mais grave, classe 3 é o menos grave. Um exemplo de classe 3 misdemeanor é a prostituição. Então a pena para esse crime aí seria até 6 meses de cadeia, não de prisão, e uma multa de 50 a 750 dólares. Misdemeanor classe 2, por exemplo, seria você furtar um objeto aí de 300 a 750 dólares de valor. Então o crime de furto aqui ele depende, né, a pena, a gravidade do crime depende do valor da coisa furtada. Então nesse caso aí, classe 2, misdemeanor, seria o furto aí de algo entre 300 e 750 dólares. E essa pessoa que cometeu esse crime poderia ir para a cadeia de 3 meses a 1 ano e pagar uma multa aí de 250 a 1.000 dólares. Agora, misdemeanor classe 1, né, que é o mais grave. A pena aí vai de 6 meses a 1 ano e meio na cadeia, não de prisão, e uma multa de 500 a 1.500 dólares, ou ambos, né? Todos esses crimes aí, né, além da pena a ser cumprida na cadeia, também tem a multa, né? Agora eu vou falar sobre os felonies, que são os crimes aí mais graves, né? Então, felonies são divididos aí em 6 classes. Vai da classe 6, que é o menos grave, até a classe 1, que é o mais grave. Então, classe 6 felonies. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O crime de bigamia, né? Você é casado e você casa com outra pessoa. O crime aí de fraude através de cheque também, classe 6. E o crime de furto aí, se a coisa furtada for entre 2.000 e 5.000 dólares, é classe 6 felony. E a pena para esse crime é de 1 ano a 1 ano e meio de prisão, ou de 1 ano a 2 anos de prisão se houver emprego de arma de fogo, se houver risco à sociedade. Tem outros crimes, né? Esses aqui são só exemplos de pouquíssimos crimes, beleza? Vamos ao classe 5 felonies. O crime de first degree criminal trespass, que é o crime de você invadir a casa de alguém. Ou você invadir o carro de alguém, né? Você abrir a porta, quebrar um vidro e você entrar no carro da pessoa querendo cometer um crime. Ou você somente entrar na casa de alguém, sem ser autorizado, sem ser convidado. É um crime de classe 5 felony. O crime de furto, que a coisa furtada valha de 5.000 a 20.000 dólares também. E o crime de ameaça, usando uma arma de fogo ou algum outro tipo de objeto aí que possa causar ferimentos graves à pessoa. Facas, tacos de beisebol, você ameaçar alguém utilizando de uma arma letal, né? Arma letal é qualquer arma que possa causar lesão corporal gravíssima aí à pessoa, beleza? E a pena aí para um classe 5 felony é de 1 ano a 3 anos de prisão, ou 1 ano a 4 anos de prisão se houver aí um risco extremo à sociedade ou emprego de arma de fogo. Vamos agora à classe 4 felony. Classe 4, alguns exemplos para vocês aqui. O furto, em que a coisa furtada vale de 20.000 a 100.000 dólares. O crime de roubo, sem o emprego de arma de fogo ou de qualquer outra arma letal, né, objeto letal. E o crime de arson, que é o crime de você colocar a propriedade de alguém, tocar fogo na propriedade de alguém, né? Você causar uma explosão ou você colocar fogo na propriedade de alguém, o carro de uma pessoa, as roupas de uma pessoa. É um classe 4 felony. E esse crime aí vai de 2 a 6 anos de prisão
ou de 2 a 8 anos de prisão se houver risco extremo aí ou os empregos de arma de fogo. Classe 3 felony. Alguns exemplos aqui para vocês. O crime de furto, em que a coisa furtada vale de 100 mil a 1 milhão de dólares. O crime de roubo, né, em que o criminoso esteja armado ou tenha qualquer outra arma letal, objeto letal aí. E o crime de second degree burglary, que é o crime de você invadir a casa de alguém, né, e cometer um outro crime lá dentro. Então, por exemplo, o criminoso invadiu uma casa e cometeu um furto dentro da casa, né, furtou objetos, ou cometeu qualquer outro crime dentro dessa casa, seria um second degree burglary, beleza? E a pena para um classe 3 felony é de 4 a 12 anos de prisão, ou de 4 a 16 anos de prisão se houver risco extremo à sociedade ou arma letal, tudo aquilo. Classe 2 felony. Alguns exemplos aqui: o furto, em que a coisa furtada vale mais de 1 milhão de dólares. O crime de abuso sexual, se houver mais de um criminoso, ou a vítima teve uma lesão corporal gravíssima, ou se os criminosos usaram uma arma, um objeto letal. E o crime de homicídio em segundo grau, second degree murder, que é o crime de você matar alguém sem planejar antes, né? Você, por exemplo, numa briga de trânsito, a pessoa te xingou, você foi lá e matou a pessoa. Você não planejou isso antes, aconteceu na hora lá, né? Seria esse second degree murder, sem entrar muito em detalhe, né? Tem mais coisa, mas só para vocês entenderem. Então esse crime é de 8 a 24 anos de prisão. E agora, classe 1 felony, o crime de treason, né? Traição, teoricamente, que é você dar segredos de Estado a um inimigo. Por exemplo, se alguma facção criminosa quiser tomar o governo do Colorado, né? Você está cometendo crime de traição. Ou se você der segredos de Estado aí do Colorado para alguma facção, você está cometendo traição. O crime de sequestro em primeiro grau. O crime de sequestro em primeiro grau, ele requer que que o criminoso solicite algo de valor para retornar à vítima, né? E causando qualquer tipo de lesão à vítima. Seria um sequestro em primeiro grau. O crime de homicídio em primeiro grau, que é o homicídio premeditado, né? A pessoa planejou, foi lá, comprou arma, comprou munição, estudou a hora que a pessoa ia sair de casa e cometeu um homicídio. Um exemplo, né? Seria o homicídio em primeiro grau. E o crime de child abuse causing death, que nesse caso se aplica, por exemplo, uma babá que está cuidando de uma criança. Ela está numa posição de confiança, né? Position of trust, para cuidar daquela criança, e ela causou a morte da criança. Então, por exemplo, uma babá está dando banho na criança, a criança começou a chorar, a babá foi lá, empurrou a criança e a criança bateu a cabeça e faleceu, por exemplo. Esse crime seria esse child abuse causing death, sendo que a pessoa cuidando da criança esteja numa posição de confiança, né? Pais, babás, professores, ou guardião da criança, a pessoa que esteja cuidando da criança na hora, né? E a punição por uma classe 1 felony é prisão perpétua ou pena de morte. Tá? Não vou falar muito sobre a pena de morte aqui, porque a pena de morte aí requer outros processos, né, para o Estado poder executar uma pessoa. Então é isso aí, pessoal. Espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo. Só queria explicar para vocês aí um pouco da diferença. Eu vou fazer um outro vídeo também depois falando sobre liberdade condicional, o criminoso sendo liberado aí da cadeia antes de ter cumprido toda a pena, né, o processo penal daqui. Nesse vídeo eu só quis falar sobre as penas e explicar para vocês aí, né, petty offenses, misdemeanors e felonies. E aqui, né, no Colorado, pelo menos, a maioria dos departamentos de polícia, petty offenses e misdemeanors, o policial que está no patrulhamento que faz toda a papelada, prende, coleta provas, coleta tudo. Porém, quando é um felony, geralmente os detetives, né, após o policial realizar a primeira investigação lá, os detetives que são responsáveis por felonies e realizar toda a papelada depois, né? A não ser que seja um crime flagrante. Aí sim o policial que prende normal a pessoa, leva pra cadeia, faz a papelada da prisão e depois o detetive tem que mandar uma papelada direto pro promotor, né? Em relação à prisão dessa pessoa. Eu vou falar sobre isso depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Quem não me segue no Instagram ainda, segue lá, @Lakko, esse. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Aguardem o próximo vídeo. Falou!